Olá, pessoal. Eu sou a professora Fátima Dias Costa e, juntamente com a colega Bárbara Figueiredo, terei enorme prazer em ministrar mais um semestre letivo de forma remota a todos vocês. Nós gostaríamos de advertir que os textos e as imagens desse vídeo, quando não são de nossa própria autoria, eles recebem os devidos créditos. Assim, ao utilizá-lo, nós pedimos que também fiquem atentos à regulamentação dos direitos autorais. Nesse primeiro módulo da disciplina, nós vamos abordar as biomoléculas, com destaque para as proteínas, os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos e os seus respectivos papéis. Nesta videoaula de hoje, começaremos por abordar a água, que interage com todas as biomoléculas e sem a qual a vida não seria possível. Claro, a vida se dá em meio a uma solução aquosa, onde nutrientes são transportados, onde as reações as mais diversas acontecem. Antes eu devo assinalar que nesse módulo, ainda que subjetivamente, nós vamos conceber uma certa hierarquia. Partiremos de moléculas fundamentais, essas unidades monoméricas, com as quais construiremos macromoléculas que irão compor arranjos mais complexos, a exemplo das membranas. E assim nós buscaremos compreender a vida a partir de organelas, de células, de tecidos, de organismos. E nessa aurora do nosso curso, sejam muito bem-vindos, futuros médicos e bacharéis em saúde. Vamos ao começo de tudo? Olha, a vida surgiu no planeta há cerca de 4,5 bilhões de anos. Nesse oceano primitivo, os primeiros agregados moleculares formaram estruturas inicialmente unicelulares. Os organismos foram evoluindo em complexidade e também em funções, melhor dizendo. A cada etapa, a água determinava arranjos estruturais e favorecia a organização e os processos reativos. Tanto nos reinos vegetal quanto animal, a vida foi se adaptando. E os organismos foram evoluindo, de unicelulares a protistas, os organismos aquáticos evoluíram para répteis, aves, e os mamíferos surgiram há 200 milhões de anos e somente há 100 mil anos surgiu a espécie humana. Sendo muito abundante na superfície terrestre, a água representa, em média, 70% do peso dos organismos vivos e suas propriedades favorecem a vida. O fato de ser líquida à temperatura ambiente, de possuir alta capacidade térmica, de difundir compostos pelos tecidos e permitir que as reações químicas aconteçam. Além disso, os seus produtos de ionização influenciam a estrutura e a propriedade dos componentes celulares. Suas propriedades facilitam também a existência dos sistemas tampão, que logo mais estudaremos, o que é essencial para o equilíbrio ácido-base do organismo. Assim, os objetivos dessa aula incluem a compreensão de 3 principais propriedades da água que favorecem a vida. A seguir, nós estudaremos os eletrólitos que nela são dissolvidos e vamos descortinar as bases do equilíbrio hidroeletrolítico e os princípios que regem a manutenção do pH. Muitos desses conteúdos serão complementados em atividades da aula prática. Começaremos por entender a importância da polaridade da molécula. Vamos lembrar que os átomos se organizam em partículas subatômicas e que elétrons
circulam em torno de núcleo, em camadas de níveis energéticos, como se fossem prateleiras. Na última camada do átomo de oxigênio, na sua última prateleira, portanto, nós temos 6 elétrons. E para completar o octeto, este átomo de oxigênio vai se combinar com 2 átomos de hidrogênio. Dessa combinação resulta uma ligação. Isso quer dizer que os elétrons pertencentes aos 2 átomos agora circulam em um orbital comum. E por isso nós chamamos a essa ligação de covalente. Mas acontece que a partilha desse elétron não é equilibrada entre os 2 átomos. O oxigênio vai atrair muito mais o elétron covalente do que o hidrogênio. E daí gera a polaridade. Mesmo sendo neutra, essa molécula, H2O, ela tem uma região com uma eletronegatividade mais expressiva. Então, nós dizemos que ela forma um íon bipolar, uma região com uma menor eletronegatividade, ou um ambiente mais eletropositivo, e um ambiente mais eletronegativo por conta da predominância de elétrons que tem nesse polo. E como consequência da polaridade, as moléculas de água vão se atrair mutuamente. O polo negativo, o dipolo negativo, vai atrair o polo positivo, que é representado pelo hidrogênio. E essa força de atração, repare que não há uma nova partilha de elétrons, não há uma covalência, é simplesmente uma força chamada de ponte de hidrogênio. Individualmente, essa força representa energeticamente, é bem mais inferior do que a ligação. O valor energético de uma ligação, que é em torno de 100 quilocalorias, e aqui 4,5 quilocalorias por mol. Porém, no conjunto das moléculas de água, essas atrações dão uma coesão muito importante à substância, que vai inclusive representar ou explicar o seu estado físico. Observem que a comparação de propriedades coligativas ou associativas da água com outros líquidos ou solventes que não geram polaridade mostra altos valores. De fato, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, o calor específico da água é sensivelmente mais elevado do que outros líquidos na natureza. E interpretando essas propriedades, a gente compreende os estados físicos da água. O gelo é aquele que detém maior agregação intermolecular, portanto, um maior número de pontes de hidrogênio. Essas pontes se dispersam acima de 0 grau, tornando a água líquida, a 100 graus, tornando a água em estado de vapor, com uma dispersão mais completa entre as moléculas, entre as pontes de hidrogênio. Essas propriedades são essenciais para a vida, considerando a atmosfera terrestre, porque os organismos toleram temperaturas relativamente elevadas com uma limitada evaporação e desidratação. Bem, as pontes de hidrogênio estão presentes também em outras interações, muitas outras interações de biomoléculas. Elas envolvem sempre átomos ou grupamentos químicos aceptores de hidrogênio, por causa da eletronegatividade significativa, e aqueles grupamentos doadores de hidrogênio, amina, hidroxila. Nesses exemplos, a eletronegatividade do oxigênio, esse primeiro exemplo, atrai o hidrogênio de uma hidroxila alcoólica.
Já aqui, vejam, uma carbonila que pertence a um segmento de proteína atrai o hidrogênio ligado a um outro segmento da estrutura proteica. E, finalmente, nesse exemplo, grupamentos eletronegativos de bases nitrogenadas atraem grupamentos amínicos ou outros grupamentos doadores de hidrogênio de bases vizinhas, e assim se estabelecem importantes relações estruturais entre ácidos nucleicos. E já que estamos falando dessa propriedade, eu os convido a comparar a eletronegatividade dos principais elementos das biomoléculas. Saibam que 98% dessas biomoléculas são formadas dos elementos carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. E vamos atentar para as eletronegatividades desses elementos. Olha, em média, o oxigênio possui 3,5. O nitrogênio, 3 de eletronegatividade. O carbono, 2,5. E o hidrogênio, 2,2. Então, nós podemos deduzir que os grupamentos aldeídico, cetônico, carboxílico, etc., têm uma significativa polaridade, considerando as respectivas eletronegatividades dos átomos. 3,5 do oxigênio contra 2,5 do carbono representa aqui uma diferença significativa com maior predominância de eletronegatividade para o lado do oxigênio. Ao contrário, as ligações que envolvem carbono-carbono ou carbono-hidrogênio, tanto nessas cadeias abertas como nas estruturas cíclicas, não gozam dessa propriedade. De fato, se as ligações covalentes envolvem átomos iguais ou átomos que têm uma eletronegatividade muito próxima, esses grupamentos não vão, ou melhor, esses átomos não vão dividir o eletrocovalente de uma forma polarizada. A força que cada um exerce sobre esse eletrocovalente é muito equilibrada e, portanto, esses grupamentos são apolares. Uma segunda propriedade nos fará avançar mais na compreensão do papel da água no surgimento e na manutenção da vida. Vamos observar então como é que esse composto interage com outros compostos. Os sais são estruturas cristalinas bem organizadas, mas em contato com a água, devido à polaridade desse solvente, essa estrutura é desestabilizada e as moléculas de água passam então a envolver cátions a partir da parte negativa do dipolo e ânions a partir da parte positiva, num chamado efeito de solvatação. Sais são, portanto, solúveis em água e seus ânions ou cátions têm uma capacidade de atrair um quantitativo de moléculas de água de acordo não somente com a carga, mas também com o raio atômico. Essa observação é importante quando fármacos são prescritos a pacientes que devem controlar a pressão sanguínea. Alguns desses fármacos podem ser sais, por exemplo, os sais de potássio contribuirão menos para aumentar o volume sanguíneo, ou a volemia, do que os sais de sódio. A água também dissolve compostos orgânicos que apresentam grupamentos polares, como é o caso dos carboidratos, dos aminoácidos, dos álcoois. Outras biomoléculas que apresentam características essencialmente apolares, como é o caso dessa cadeia hidrocarbonada,
não serão solúveis em água. Finalmente, nós temos que certas substâncias são dotadas de grupamentos polares, aqui representados em azul, e de grupamentos apolares. Portanto, a interação dessas moléculas com a água é de natureza anfipática. Moléculas anfipáticas em contato com a água mostram interações que geram camadas ou estruturas micelares. As características de polaridade e apolaridade das moléculas, acarretando, respectivamente, uma hidrofilia ou uma hidrofobicidade, foram determinantes ao longo da evolução para o surgimento dessas estruturas membranares. Quando essas moléculas se organizaram, os lipídios, principalmente os fosfolipídios, e as proteínas, algumas vezes combinados com carboidratos, aqui está um lipídio combinado com carboidrato ou uma proteína, pode então ser delimitados os espaços. As estruturas membranares puderam delimitar o que era espaço interno e espaço externo. O fluxo de moléculas e de íons pôde ser controlado. Surgiram células e seus compartimentos e, principalmente, se desenvolveram as especializações. Nos organismos, ambientes aquosos contêm substâncias dissolvidas e algumas são dissociadas em ânions e cátions, formando os eletrólitos. Os eletrólitos fracos, dentre os quais as proteínas, se dissociam parcialmente e as suas cargas elétricas têm grande repercussão. Eles promovem o direcionamento dos fluidos, sendo responsáveis direto pela hidratação ou desidratação dos organismos, pelo equilíbrio ácido-base e, com isso, regulam atividades enzimáticas, regulam funções neuromusculares, por exemplo, que dependem de atividade iônica. Nos organismos, a água se distribui em compartimentos intra- e extracelulares, na dependência da pressão osmótica, e assim ela promove hidratação ou desidratação, determinado pelo fluxo da água conforme a concentração eletrolítica. Os espaços intra- e extracelulares mostram concentrações eletrolíticas distintas. O compartimento extracelular é subdividido em outros, por exemplo, o intravascular, o intersticial, o transcelular, e 2/3 do líquido corporal se encontra no espaço intracelular, principalmente na massa esquelética, do músculo esquelético. Os ionogramas determinam as concentrações dos eletrólitos, que são medidos por milha equivalente grama. E são importantes, às vezes é necessário determinar essas concentrações para orientar a reposição hídrico-eletrolítica. Em condições normais, as perdas hídricas se dão através da urina, das fezes, da transpiração ou da respiração, a chamada perspirácio insensível. E essas perdas são compensadas pela ingesta dos alimentos líquidos ou sólidos. Muitas vezes podem acontecer perdas extraordinárias, no caso de vômitos, de diarreia, no caso de hemorragias, procedimentos cirúrgicos, sondas. E a reposição dessas perdas se dá por via oral, algumas vezes com soluções eletrolíticas, ou então por via parenteral, dependendo da intensidade de perda ou da gravidade do quadro, da necessidade de expandir tecidos e plasma. Mas aqui eu gostaria de lembrar um mito, comentar sobre um mito, de que os produtos ditos hidratantes,
como são os cremes de cabelo ou de pele, que muitas vezes são veículos hidrofóbicos, a crença de que eles promovem a hidratação. O uso desses cremes pode tratar o cabelo ou a pele de outra maneira, dar outro tipo de resultado, mas a verdadeira hidratação é aquela conferida pela ingesta adequada, pela reposição adequada, porque isso atinge o organismo como um todo, incluindo pele e fâneros.